segunda aula. Terminando a parte introdutória dos conceitos básicos sobre polímeros e alguns conceitos sobre injeção, agora entramos propriamente dito na parte de moldagem por injeção. Na primeira parte desta aula, nós vamos elucidar alguns conceitos sobre o processo de injeção, máquina injetora, ciclo, né? Velocidade. Depois nós vamos nos ater no final mais atentamente a cada um dos detalhes aqui discutidos. Então, no slide número 1, moldagem por injeção. No slide número 1, nós vemos um perfil de uma máquina injetora de plásticos. Essa máquina injetora é uma máquina convencional e nós vamos utilizar esse desenho para elucidar alguns conceitos extremamente importantes para o nosso processo. Eu tenho um desenho, uma representação esquemática de uma máquina injetora e eu tenho os números de 1 a 6 dos principais componentes desta máquina injetora. Então, o número 1 eu tenho o coração da máquina injetora, que é a rosca plastificadora, também chamada de rosca reciprocante, que ela tem várias funções, dentre as quais fundir o material, conduzir o material, homogeneizar o material e por aí vai. Já discutido nas questões anteriores. A rosca gira, manda o material plástico para a frente da ponta da rosca e esse material está pronto para ser empurrado para dentro da cavidade do molde. Indicação número 2. Indicação número 2 seria o funil de alimentação com a resina ou com o plástico a ser injetado. Região número 3 seria bico da máquina injetora, que vai entrar em contato com o molde e vai orientar por onde o material deverá ser conduzido para dentro da cavidade do molde. Número 4. A representação número 4 indica um molde, 4 e 5 e 6 seria um molde, e o 4 representa a parte fixa do molde, porque o molde eu tenho a parte fixa e a parte móvel. O 4 significa a parte fixa do molde. E o número 6 seria a parte móvel desse molde, a que abre e fecha, para possibilitar a extração da peça injetada. Já o número 5 indica a cavidade que vai ser preenchida pelo material plástico para formar o produto acabado. Então essas 6 partes são as partes básicas aí do processo de injeção, que seria a rosca, cilindro, resina, né? O 3 poderia ser também a representação do cilindro, né? Que seria o bico da rosca, o bico da máquina injetora. E o 4, a parte do molde, parte fixa do molde, o 5, a cavidade do molde, o 6, a parte móvel do molde, e o 5 também seria a peça injetada, extraída do molde. Então, um processo extremamente importante, é o processo que mais utilizado para a transformação de plásticos, né? E é um processo mais evoluído tecnicamente de todos os processos de transformação de plásticos, o processo de moldagem por injeção. No slide número 2, observamos uma outra representação de uma máquina injetora em corte e uma máquina ciclando. Então, na parte direita eu tenho uma máquina injetora tipo pistão, que são as máquinas mais antigas, hoje muito pouco utilizadas, onde o material cai no cilindro, o cilindro aquecido derrete esse material e, ao invés da rosca, eu tinha um pistão hidráulico. E esse pistão empurra o material para dentro da cavidade do molde. E na minha esquerda, a figura colorida indica uma máquina injetora com rosca reciprocante,
onde a rosca faz duas funções: a função de eu fundir, transportar o material, e a função de atuar como um pistão, empurrando o material para dentro da cavidade do molde. Agora eu poderia já conceituar o processo de injeção.